Bom dia, boa tarde, boa noite, meu companheiro, você, meu amigo, ok? Venho hoje aqui como primeira aula, tá bom? Justamente para dizer o seguinte, eu não sou formado em Direito, tá bom? Mas estou estudando para concursos e através desse vídeo gostaria de multiplicar um conhecimento, ok? Até mesmo para aquelas pessoas que estão iniciando ainda nessa questão de concurso. Isso vai ser uma grande oportunidade para as pessoas que não têm condição de ficar pagando aquele curso, tá bom? Eu vou introduzir o que eu aprendo, eu gosto de repassar, para assim, uma dica bem essencial assim, que eu escutei já há muito tempo. Ou seja, tente aprender como se fosse ensinar. Então estou colocando em prática tudo isso, esse ditadozinho, porque a melhor coisa que tem é escutarmos as boas dicas e praticá-las, tá bom? E então, como forma disso, eu estou aqui para me apresentar. Meu nome, na verdade eu não vou dizer o nome, vou dizer o seguinte: apelido. Meu apelido, eu quero que fique famoso esse nomezinho aqui, ó, Neno. Não é aquele procurando Nemo não, tá bom? É o Neno, ok? Então o nosso quadrozinho aqui vai servir justamente para que a gente possa praticar de uma forma mais, vamos dizer assim, criativa, de uma forma didática, com dicas para as resoluções daquelas interpretações que às vezes paramos e realmente não conseguimos entender nada ao depararmos nos direitos, ok? E no caso quero dizer que eu estou me preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e com esse vídeo vou com certeza, espero, né, na verdade esse termo surja, com certeza, que haja aquela discussão, que haja aquele debate, certo? Onde possamos aprendermos juntos, ok? Então é o seguinte, como primeiro plano aqui esse vídeo vai ser justamente para o direito, ok? Espero que todos possam ver, direito administrativo. Não sei como é que vai ficar aí na telinha para vocês, tá bom? Eu espero que possam ver bem esse aqui, justamente pela a maneira que eu estou organizando esse curso, nada profissional, caseiro, mas o que eu quero deixar claro, o profissional mesmo que vai surgir aqui na nossa salazinha daqui, será o seguinte: somente o conteúdo, o profissionalismo eu quero que esteja só aqui, ó, só aqui dentro dessa telinha branca que vocês vão ver aí no fundo, tá bom? E com dicas, né, vamos exercitar algumas interpretações e mas vamos definir. Ou seja, vou colocar a mão na massa, certo? A mão na massa. Vamos lá. Direito administrativo. Para realmente falar sobre qualquer coisa nesse mundo, devemos conceituá-lo, devemos dar característica, devemos criar seus elementos, ok? Princípios. Tudo isso vamos fazer com direito administrativo, assim como as outras disciplinas que futuramente irei postar aqui, explicando melhor, não sei, ou igual a muitos, que claro, aprendi bastante com grandes professores, assistindo online ou em sala de aula, ok? E vamos lá, direito administrativo. O que é que a gente pode dizer de direito administrativo? O direito administrativo, nada mais, ele está dentro, o direito administrativo está dentro do direito público, ok? O direito administrativo está dentro do direito público. O que eu quero dizer com isso? Porque ele é um ramo do direito público, tá bom? Ou seja, tem vários outros direitos que têm suas prerrogativas, tá bom? Tem as suas vantagens, ok? Que isso faz com que esse direito administrativo ele imponha ordenamentos, né, no caso, ou seja, de uma maneira em que o particular deve cumpri-los, caso contrário, algumas sanções irão surgir, na maioria dos casos, ok? E como forma disso, a gente pode determinar algumas características, ok? Eu vou citar aqui 3 grandes características que definem, tá bom? Já de início, o direito administrativo. A primeira delas deixa eu apresentar para vocês, não como forma de fazer uma gracinha, né, pessoal, mas como introduzir de imediato
um dos princípios da administração. Olha só, eficiência, ok? Foi o último a aparecer, que vamos explicar, tá bom? Vamos explicar logo logo. Esse vai ser o nosso apagador, que é uma esponjazinha, mas olha como é eficiente. Certo? É isso mesmo que causa esse resultado da eficiência. Tá bom? Viu só? Explico já já o que é essa eficiência. Mas vamos lá às características, tá bom? Não confunda características com os princípios, certo? Características. A primeira delas que eu vou citar. Características. Primeira delas. Presunção de veracidade. O que seria presunção de veracidade? Presunção de veracidade, ela tem alguns sinônimos como, até mesmo cobrado em provas, como presunção de legalidade, certo? Ela também pode ser presunção de legitimidade. O que seria isso? Hein? Professor Neno ou amigo Neno, o que é que seria presunção de legitimidade? Vamos lá. Presunção de veracidade quer dizer que a administração, certo? Qualquer ato que venha de seus agentes da administração pressuponha uma veracidade, uma concordância com a lei, tá bom? Isso faz com que seja, vamos supor, isso é uma característica que atrai, favorece a administração, tá bom? Por conta disso, dessa questão de dizer que favorece a administração, primeiramente, o ato, certo, emanado pela administração pública, ele vai ter essa presunção de veracidade, legitimidade, ou a gente pode chamar de legalidade, ou seja, pressupõe essa concordância com o que está escrito na lei, mesmo que não haja, porque vai caber ao administrado, ou seja, ao particular, aprovar o contrário, certo, daquele ato feito pelo administrador, tá bom? Ou agente da administração, tá bom? Seguinte, um exemplo bem prático que eu posso citar sobre isso seria uma autuação, seria aquela multa que chega, certo, para o particular ao conduzir seu veículo e receber uma multa dizendo que foi autuado no seu automóvel por não conduzir utilizando o capacete de segurança. Vejamos só que ato, né? Acontece. Isso no mundo mesmo que a gente pode chamar de mundo jurídico, acontece e isso favorece o Estado, ok? Isso favorece o Estado. É tanto que, se o Estado, já que o Estado, né, está sendo favorecido e o particular não entra, certo, para debater e discutir sobre esse assunto, realmente se tornará tudo conforme dito por essa característica, ou seja, será verídico, tá bom? Então cabe ao particular provar que é claro que está realmente, ou seja, seria um erro gritante, é claro, mas cabe ao particular se mover justamente para provar o contrário, tá bom? Ok, como outra característica, vamos lá aqui, como outra característica, vamos dizer assim a relação jurídica vertical. O que seria isso? Relação jurídica vertical? É uma característica da administração, ok? Que faz o seguinte, olha só o nível da administração e do particular, ou seja, do administrado, tá bom? O administrador e o administrado. Essa relação jurídica vertical deixa com que a administração fique superior ao particular, certo? Contudo, podemos dizer o seguinte, que devido a ela ter essa relação vertical, certo? Assumindo poderes, prerrogativas, uma delas a gente pode dizer o próprio poder de polícia, tá bom? Que veremos também em aula oportuna, ok? Sobre o poder de polícia. Vimos também essa questão vertical em atos como
O que eu posso dizer também? Isso, justamente quando se trata de licitação, você vai ver que há justamente essas quebras, essas cláusulas exorbitantes, ok? Que realmente tratem o administrado de uma forma inferior à administração. Conseguem compreender, né? Ok, pois vamos mais uma característica. Uma característica pode ser a supremacia do interesse, supremacia do interesse público, ok, sobre o particular. O que vem ser a supremacia do interesse público, ok, perante o particular? A gente pode dizer que é uma outra característica que fica agregada a essa questão de sanções que irão surgir se caso o particular descumpra alguns ordenamentos, algumas leis impostas, ok? Algumas condutas pela administração, tá bom? Ok, então contudo, a gente pode declarar que algumas características principais serão presunção da veracidade, relação jurídica vertical, supremacia do interesse público. Outra forma de falar um pouco mais do direito administrativo vai ser suas fontes, ok? Onde vamos encontrar essa questão administrativa? Primeiramente vamos dizer o seguinte, a fonte primária seria justamente a lei, que faz com que surja aquele ato de veracidade, certo? Ou seja, vai haver a lei e a administração deve se adequar, fazer os seus atos conforme está expresso em lei, ok? Isso é, a fonte que eles captam todo esse comportamento vai vir da lei, ok? Tem outras fontes secundárias, uma delas que nós podemos citar, ou seja, citarei aqui costumes, os próprios costumes, verdade. Que costumes são esses? São aqueles costumes que a sociedade, certo? Ela aceita de uma forma coletiva, tá bom? Isso também seria uma fonte do direito administrativo, tá bom? Outra também, doutrinas, certo? Que já são esse é um sistema, ok, técnico mesmo de princípios, certo? Também temos a jurisprudências, ok? Que já são essas reiteradas decisões, reiterados julgamentos aceitos, né, pelos juristas. E temos também, ou seja, dessas reiterações podemos ter em mente logo a criação de súmulas, tá bom? Que já são a concretização, certo, dessas jurisprudências, ok? Então, vamos ao seguinte, agora vamos fazer uma outra abordagem, ok? Essa foi uma abordagem somente introdutória, apresentando minha pessoa para você aí da telinha e também fazendo conhecer só essa introdução do direito administrativo, ok? Então vamos ao seguinte, uma segunda abordagem, ok? A segunda abordagem que a gente vai utilizar aqui seria para a questão dos princípios. Bom, muitos aqui já estão bem debatido mesmo com a questão do princípio daquela siglazinha conhecida como LINPE, ok? Vou apagar aqui para vocês. Vamos fazer agora a segunda abordagem, não mais de características, mas sim de princípios. Olha só, princípio da eficiência. É isso aí, pessoal. Fazendo nenhuma propaganda aqui, viu? Mas, vamos lá. Princípios. Princípios. Pessoal, como princípios, né, a gente consegue tirar da Constituição aqueles princípios constitucionais, né? Claro, óbvio, da Constituição constitucional. Então é o seguinte, esse princípio constitucional, ele não fica somente, os princípios eles não ficam somente agregados a essa questão de princípios que há lá na Constituição. Tem esses outros princípios, ou seja, quando a gente diz que já vê aqueles princípios, né, a gente já diz, por cima assim olhando,
expressos, ok? São os princípios expressos. Daí então tem os princípios implícitos, ok? Aí uma grande pergunta seria, e quais são os princípios? Os princípios são somente o nosso conhecido limp? Hã? Seria somente o limp? Não, não são. Não são somente esses princípios. Há também os princípios implícitos, ok? Da mesma forma que quem descumpre esses princípios, mesmo os explícitos como os implícitos, eles também haverão sanções para essas condutas, tá bom? Então é o seguinte, aqui na Constituição você vai encontrar eles expostos no artigo 37, caput da Constituição Federal, tá bom? Lá que você vai encontrar sobre os princípios expressos constitucionais, ok? Então é o seguinte, o LIMP. Eu quero começar a falar sobre a questão do LIMP. Eu aqui irei comentar letra por letra, ok? Representando seus significados para a gente entender a aula de hoje, porque a aula de hoje a gente deixa como introdução, características, princípios, ok? Futuramente vamos trabalhar outros detalhes do direito administrativo. Ok, princípio número 1, legalidade. Ok, legalidade. Pessoal, legalidade, conforme dito em suas características, certo? É a questão de que a administração deve agir com legalidade. Isso quer dizer o quê? Legalidade. Também é fazer as suas condutas conforme são expressas em lei, certo? Ou seja, o administrador, certo? Ele não pode praticar o que na lei não esteja, certo? O administrador não pode praticar aquilo que não esteja expresso em lei, certo? Ou seja, daí a gente tira uma diferença entre vamos lá, a legalidade à administração, aí versus aqui, particular. Não sei se vocês aí conseguem ler essa questão aqui, certo? Ou seja, a administração versus particular. A legalidade da administração é fazer o que esteja expresso em lei, certo? Ou seja, não se pode alegar alguma coisa, o administrador, no caso, não se pode alegar algo por não estar ali expresso na lei e fazer o contrário ou coisas que não esteja expressamente proibindo, certo? Ou autorizando. Deve estar expresso na lei para o administrador. Já o particular não. O particular só pode fazer aquilo só pode deixar de fazer aquilo, certo? Se tiver expresso na lei. Se não tiver expresso na lei determinado algo para ele fazer ou deixar de fazer, ele pode ficar à vontade. Um exemplo disso seria justamente a placa de trânsito. Olha só, uma via com uma placa proibido parar, ok? Essa placa está fazendo a restrição daquele local, certo, de proibição para o particular, e por isso, se caso não houvesse aquela placa, o particular poderia colocar o seu carrinho acolá, estacionar, tá bom? Ou seja, se não há expresso em lei, pronto, o particular pode, certo? Por isso a gente deixa a seguinte característica: a legalidade para a administração é restritiva. A legalidade para o particular é ampliativa, vamos dizer assim. Ok? Ou seja,
eu quero dizer como ampliativa seria permissiva, certo? Legalidade de administração, restritiva particular, quero dizer que ampliativa, mas permissiva, porque pode tudo, tá bom? Já o particular, né, quer dizer, o administrador, ele não vai poder fazer algo que não esteja em lei, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou apagar o nosso, já vou riscar aqui, ó, legalidade, certo? Espero que não tenha dúvida aqui nesse princípio. E vamos para o nosso I, ok? O nosso I, vamos ter que ver a impessoalidade. Deixa eu até ajeitar aqui, pessoal. Impessoalidade. Pessoal, aqui a gente está dando essa aula, mas não é questão de decorar não, certo? Vocês vão decorar não, garanto. Porque, ó, a gente às vezes vai começar a trabalhar essas questões de técnicas, até mesmo para memorizar determinadas coisas, né, que é difícil entender. Mas então, lembrou de pessoalidade? Devemos lembrar logo do seu sinônimo. E qual seria o sinônimo para a legalidade? Vou colocar aqui, ó, um F, ok? Já fica FI. FI você já sabe logo o restante, né? Finalidade, ok? Finalidade. Por que eu digo que são sinônimos? Impessoalidade é justamente essa conduta, ok? É a garantia que tem a sociedade com o Estado. O Estado, ele não pode fazer amizades. O Estado, ele não pode fazer inimizades, certo? Ele deve ser igual para todos, tá bom? Essa é justamente a impessoalidade, ok? Ou seja, por que eu digo sinônimo de finalidade? Porque deve haver um fim, e aquele fim é um fim público, tá bom? Para a coletividade, não um fim de interesse particular, ok? Um exemplo que a gente pode tirar disso seria muito bem prático mesmo, como, olha só, o princípio dos concursos públicos. Qual seria esse princípio? Você sabe? Pronto, esse mesmo, certo? Você tá bem, viu, meu? Poxa, mas se você aí, ó, que tá vendo como primeira vez esse videozinho, sei que já matou logo, eu acho. Sim? Beleza, é isso mesmo. É o princípio da impessoalidade, porque no concurso público eles visam o teu conhecimento, tá bom? Ou seja, não importa se tu é gordo, se tu é magro, preto, branco, etc. Senão vão chamar logo aqui de alguma coisa fobia aqui, né? Então é isso, pessoal. Esse é um dos princípios, certo? Então, seria um princípio do concurso público. Olha só, impessoalidade, igual para todos, princípio da isonomia. Agora, pessoal, posso tirar a seguinte tarefa aqui para vocês. Eu quero trabalhar também o princípio da moralidade, tá bom? Princípio da moralidade, pessoal. Opa, mas vamos fazer o seguinte. Antes disso, vamos trabalhar, ainda na impessoalidade, o artigo 37, ok? 37, parágrafo 1º da Constituição. 37, parágrafo 1º da Constituição, ele fala o seguinte. Ele diz que o administrador, certo? Ele não pode se promover utilizando os serviços públicos, tá bom? Ou seja, a coisa pública. Ele não pode se promover utilizando a coisa pública, certo? É o que está bem aqui, ó, dentro desse artigozinho, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Você vai ver. Um exemplo disso seria o governante, seria o prefeito, certo? Seria aquele político, né? Quando entra assim, recebeu aqueles poderes dados pelo povo, onde numa via ele começa a fazer o asfalto, né? Não sei se a sua via aí, no caso, está toda asfaltada, mas vamos lá. Postos de saúde, ok? O político, o secretário,
Ou seja, esse pessoal, né, que está na frente trabalhando com isso, ele faz, às vezes, vai para a sociedade, às vezes até mesmo em mídia, eu não sei nem mesmo como isso acontece assim de uma forma tão aberta, sem nada ser questionado. Enfim, às vezes ele pega e diz, certo, foi por minha causa que hoje temos essas vias para bem construídas, bem asfaltadas. Mentira, mentira. Nada mais, ó, vamos trabalhar assim, ó, impessoalidade. Nada mais é do que o dinheiro do povo, justamente o dinheiro público, certo? Não, ou seja, ele deve fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquela via asfaltada, é obrigação, certo? Então quando ele se autopromove, ok, com essa coisa pública, ele está realmente, ó, quebrando um dos princípios da administração, certo? Impessoalidade. Daí então, agora vamos partir para a moralidade. Ok? Vão anotando aí, pessoal. Moralidade. Moralidade. Moralidade, dá pra ver, né? Ok. Moralidade é um outro princípio que a gente pode se perguntar pela questão de sinônimos. Quais seriam os sinônimos da moralidade? Um deles um dos princípios da moralidade é honestidade, tá bom? Na verdade, um dos sinônimos. Né? Um dos sinônimos da moralidade é honestidade. Esses são termos também que você pode ver aí na prova. Até mesmo, vixe, eu tinha escutado aquele carinha, né? Aquele neno, tinha escutado pelo neno que a questão era moralidade. Mas a moralidade também está ligada a isso. Ó, como sinônimos, cai muito em prova os seus sinônimos, tá bom? Moralidade, honestidade, probidade, certo? Vamos dizer também a boa-fé. Isso, a boa-fé está ligada a isso, ao princípio da moralidade. O que é ser essa questão de moral? Como é que a administração se torna moral? Me diga. Não é justamente aquele conceito social, certo? Ou seja, qual seria o conceito social, se você está se perguntando aí? O conceito social que eu quero dizer é aquele em que sua mãe, sua avó, passa a ver aquela menina, né, tipo, quase de calcinha, porque hoje é utilizado aquele termo, como é? Calcinha jeans, né, um short tão curto, vamos supor assim. E quando passa na rua, a avó fala que coisa imoral, isso, aquilo, outro, tá bom? Ou seja, não é esse termo moral, certo? Que eu estou utilizando aqui nos princípios da administração. Diferente, tá bom? Essa moralidade fica ligado a justamente essa questão de honesto ou não. Ou seja, onde a administração, o administrador, ele deve ser honesto, não haver improbidades administrativas, certo? Para o particular, ok? Então, pessoal, vamos para o próximo. O próximo seria, certo? O que já vimos? Eu marquei aqui, não foi? Ó, legalidade, impessoalidade, moralidade e o próximo seria publicidade. Isso mesmo. Letra P. Publicidade. O que seria publicidade? Primeiro eu quero deixar bem claro. Publicidade é diferente de publicação. Tá bom? Publicidade é diferente de publicação. É isso mesmo. Por que seria isso? Porque a publicação, ela é um elemento, enquanto a publicidade é o gênero. O que é isso, né? O que é isso? Vamos lá. É o seguinte. A publicidade, certo? Se torna gênero por quê? Porque para haver a publicidade, vai precisar de meios como, às vezes, internet, anúncios, ok? Anúncio em televisão, em rádio, na própria internet mesmo, ok? Então, esse meio, né, está sendo o elemento, tá vendo? Ó, está sendo a publicação, isso sim é a publicação, ok? Então, todos esses atos, no caso
devem ser expostos, ok? Esses atos que a administração pratica devem ser de uma forma bem aparente, tá? Para a sociedade. Daí temos aquele até mesmo, né? Saiu uma nova lei aí, bom, realmente já está com um tempinho, que é aquele questão de transparência, né, do serviço público, ok? E o que eu posso dizer também sobre a publicidade é isso, pessoal. A publicidade, o ato, né? O ato, no caso da administração, deve ser sempre público, ok? Mas esse sempre, né? Às vezes a gente encontra quase em tudo as suas exceções. Quais são as exceções? Tem exceções? Tem sim. E são nessas exceções que as bancas, né, de concurso tentam pegar o candidato. Quais são? Vou citar três. Três? Não, quatro. Não, três, né? Eu lembrei agora de três. Vamos lá. Um deles seria justamente para a segurança do Estado, tá bom? Segurança do Estado, isso. Quando os atos visarem a segurança do Estado, esses atos, eles não serão de forma pública, tá bom? Lembrem disso, viu? Então, outra questão, lembrando ainda, segurando o termo segurança, pode dizer a segurança da sociedade, da coletividade. Quando for para a segurança da coletividade, esses atos da administração também vai ser barrado, ok? Ou seja, vai quebrar, no caso, né, esse princípio de publicidade. Outra coisa que eu posso dizer também seria, como exceção, vida privada, isso, seria essa parte íntima, né, do indivíduo. Também eles terão exceção quanto à publicidade, quando afetarem justamente esse fato. Uma coisa que a gente deixa bem claro também seria os efeitos. Os efeitos, isso. Ou seja, os atos, certo? Produzem seus efeitos. Quais seriam? Deixa eu tirar aqui. Não vou colocar aqui, senão até mesmo vai ficar até mais extenso. Ok? Então é o seguinte. Segurança da coletividade, segurança da sociedade, a vida privada, foram essas como ditas exceções, né, dessa publicação. Agora, os efeitos. Efeitos são contagem do prazo, ok? O que é que eu posso dizer da contagem do prazo? Porque a partir da publicidade, ou seja, no momento que é publicado, surge no caso já a contagem dos prazos, tá bom? E fora a contagem também, tem a exigibilidade. Isso. Foi publicado, ocorre a exigibilidade. A exigibilidade daquele ato, ok? No momento da publicação. É isso aí. Também temos o controle do ato. Positivo. O controle do ato, certo? Ele está enraizado nessa questão de efeitos. Pois deixamos claramente expresso que, de acordo com a publicação, vai surgir exigibilidade, o controle dos atos e o prazo também, né? O prazo conforme dito. Ou seja, a contagem dos seus prazos. É só a partir desse momento em que os efeitos se tornam, no caso, exigíveis, ok? Só a partir da publicação. Se ainda não publicou, não pode exigir ainda, certo? Ok, pessoal. Eu deixo como último, eu ia deixar para a próxima aula, mas eu vou deixar falar logo justamente para ficar num bloco só, certo? Publicidade. Agora vamos para eficiência. Eficiência. Pessoal, o que seria eficiência? Vocês sabem? É isso aí. O pessoal aqui tá ligado aí, né, pessoal? Justamente. Bem, a eficiência é o seguinte. Eficiência é isso. Não, vamos... Opa! Uau, caiu aqui. Mas vamos lá. Eficiência, pessoal, ele está justamente enraizado, certo? Nas novas mudanças, vamos dizer assim, após a Constituição, ok? Tiveram algumas emendas e ela surgiu de uma emenda chamada Emenda Constitucional, vou botar Emenda Constitucional 19, ok? De 98. E justamente nesse período aqui, de 98, foi onde surgiu um novo modelo também para a administração pública, certo? Ou seja, ela se adequa,
ok? Por isso que das fontes que eu falei até mesmo anteriormente foi costume. Aí ela vai se adequando a esses costumes, ok? Que no caso, antes havia um modelo democrático, tá bom? Hoje, caiu na prova aí qual é o modelo adotado a partir de 98, modelo gerencial, ok? Vou até deixar umas brincadeiras à parte mesmo com esse modelo gerencial para não dizer que, oh, minha nossa, trabalhamos, temos agora não mais aquela burocracia que havia antes de 98, mas enfim, não vou explanar tanto esse lado, ok? A eficiência, ela tem como conceito alcançar, olha isso aqui, vocês vão saber agora por que eficiência, tem alcançar o máximo de resultado, o que mais? O máximo de resultado com o menor o que, pessoal? Vocês me dizem? Hã? Com o menor? Quem me diz aí primeiro? Com o menor custo possível. Isso. Ou seja, a eficiência tem, certo? Como seu conceito, alcançar o máximo de resultado com o menor custo possível. Isso aqui é bem baratinho, ó, certo? Olha o resultado que ela alcança. Máximo de resultado com o menor custo possível. Pessoal, eu vou ficar aqui nessa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha primeira aula, assim, certo? De uma forma bem, eu acho que dinâmica, né? Pois obrigado, pessoal. Ok, espero que não tenha sido muito longo nessa fala, mas na próxima aula eu vou tentar cortar um pouco mais, justamente para ter aquele conhecimento mais trabalhado de uma forma mais dinâmica, certo? Com dicas e boa, mas foi por causa da introdução, me apresentei. É isso, viu? Obrigado, galerinha. Certo? Ok. Dá uma curtidazinha aí, compartilhem, porque vou começar a trabalhar também os outros direitos e é claro, vai ser com a ajuda de vocês, né? Ok, brigadão, viu? Tchau, tchau.